nome é Júlia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos e hoje a gente tem a alegria de receber a professora Edmeia Barreto. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e profissional da professora Edmeia. E eu queria começar perguntando para a senhora um pouquinho ali das suas origens. Onde e quando a senhora nasceu? Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, perto já de Mato Grosso. A minha cidade se chama Valparaíso e fica a 1h30 da divisa para Mato Grosso. Nós éramos uma família numerosa, nossos pais tiveram 8 filhos e todos estudaram nos nossos colégios. Papai tinha essa forma, pela cabeça dele era muito importante isso, embora fossem pessoas simples. E nós viemos para o CAB. Depois fomos para ficou do CAB, ficou o IAE e depois o NASP, né? Então estudamos para ali, depois fomos trabalhar quando nos formamos no magistério. Certo. Qual que é a sua data de nascimento? É 4 de janeiro de 46. Muito bem. Então, a sua família já era adventista? De que forma isso foi marcante, te influenciou para também seguir esse caminho? Os meus pais começaram a receber a visita de um comportor, o pastor Hermínio Sarli, pai daquela família Sarli. E ali ele deixava os livros no comércio do meu pai para poder, os livros que ele tinha vendido, entregar nas casas. Mas ele aproveitava para estudar com meu pai. E devagarzinho foi fazendo, mas como meu pai era comerciante, o sábado, naquela época, o interior era muito forte o movimento na área dele, né? Então, mas a minha mãe se decidiu antes dele. E o meu irmão mais velho também foi batizado antes dele, depois aí ele se batizou. Então, quando eu nasci, eles já eram adventistas de uns 10 anos. Então, que legal. Não passei pela Igreja Católica, nada. Certo. Sempre foi pela Igreja Adventista. E o seu batismo? Quando que foi? Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 11 anos, foi em Araçatuba, uma cidade maior, na noroeste ali. E batizou a Silene Mota, que era a esposa do pastor Costa, que também é bem conhecido nesta região. E nós duas fomos batizados pelo pastor Alcides Campo Longo. Mas fomos batizados por eles, foi muito... Nós éramos firmes, assim, participando da igreja. Meu pai, apesar de pouco estudo, ele tinha uma cabeça muito boa. Sabia trazer os filhos todos, assim, no pôr do sol, fazia o culto, e depois ele brincava com a gente de perguntas bíblicas, isso, aquilo, a gente amava fazer aquilo. Isso nos fez muito bem. E depois, quando nós viemos todos para São Paulo para estudar, os meus irmãos mais velhos passaram pelo IASP. Eu não passei, eu já vim direto para o IAE. Certo. Então a senhora comentou que se formou em magistério? Magistério. Lá no IAE? Lá no IAE. Você lembra a data do Lembro, que se formou? sim. Eu me formei em 1963. Muito bem. Então a senhora se formou no magistério e onde que a senhora começou a trabalhar então? Nós recebemos um chamado, a minha irmã e eu, para irmos para Belém, porque a minha irmã era noiva de um pastor lá de Belém. Sabe, então o pastor Walter Straitors foi muito simpático, falou, vão as duas para lá. E realmente quando foi no final deste ano de 64, ou 65, eles já se casaram e continuaram em Belém. E eu fiquei em Belém 3 anos. E lá eu encontrei o meu esposo. Que legal. Como que é o nome dele? Quando vocês se casaram? Misael Lima Barreto. Ele se casou, nós nos casamos em 67. Aqui em São Paulo já, porque eu vim e ele foi chamado para trabalhar na Paulista. Naquela época era uma Paulista só, que nós chamávamos a Paulista, que agora a gente chama Paulistona, né? Porque era agora tem 4 ou 5. E ele trabalhava no Caixa.
com o pastor Pinho. E foi muito, muito bem. E ali depois ele cuidou dos céus, fomos para o IASP e trabalhou na União, na divisão. Da divisão ficamos aposentados e moramos aqui no condomínio Lagoa Bonita. Então vocês vieram para São Paulo. E quando que a senhora começou a trabalhar aqui no NASP? Como que foi esse chamado? O chamado foi feito através do pastor Walter Boker. Eu era diretora da Escola Adventista do Brooklyn. Ah, certo. E como meu esposo viria para cá, porque a União estava vindo para cá, então ele foi e me convidou para vir para cá. E assim eu vim. Já como diretora, então, da escola básica? Como diretora da escola básica. Era uma escola com 300 e poucos alunos, muitos alunos da própria fazenda, dos meninos. Nós tínhamos o supletivo, né? Todos rapazes já formados, assim, mas muito bons. Foi uma época boa, eles eram acessíveis, gostavam. Nós fizemos uma campanha de uniforme e o colégio foi muito bom, porque pediu para o doutor Milton Afonso, e ele mandou o uniforme para todos, completo. Camiseta, calça, tudo. 2 jogos para cada aluno. Na época era ainda o supletivo, então, quando a senhora assumiu? Não, eu já tinha o 1º grau, já tinha até a 8ª série. Ah, sim. Não tinha o 2º grau, aí o ano seguinte começou o 2º grau. Muito bem. E quanto à estrutura do prédio, já era onde é atualmente? Isso. Era menor? Bem menor. Não tinha essas alas que ficam à direita. Aquelas alas ali não existiam. Era um U. Não, um U quase fechado. Um U praticamente. A secretaria, tudo. E ali foi aumentando, porque eu fiquei aqui 7 anos e quando eu saí já tinha 1000 e poucos alunos. Nossa, e quando a senhora chegou tinha quantos mais ou menos? 300 e pouco. Puxa, então aumentou bastante nesse período. Porque nós tivemos um período, não era que Deus queria isso, não, mas houve uma greve muito grande nas escolas estaduais e municipais. Então veio um aluninho lá de Cosmópolis, que tinha uma certa dificuldade, e a família trouxe para ver se nós conseguimos ajudá-lo, tudo. Isso mais ou menos em março e abril. E nós pegamos firme com ele, 4º ano, a professora Mirtz, que dava, e foi trabalhado, e ele teve assim um desenvolvimento muito bom. Quando foi em julho, vieram mais algumas mães perguntando, junho para julho. E aí nós explicamos que estávamos às ordens, que nós tínhamos a escola para eles, que eles poderiam vir. Como eles ficaram um semestre praticamente sem aulas, os nossos professores, com muita boa vontade, fizeram uma recuperação do que eles haviam dado no 1º semestre. Certo. Aquilo impressionou bem os pais. Tarefas, lições e tudo. E aquilo foi uma bênção de Deus. Que legal. Sabe? E esses alunos eram em sua maioria adventistas ou vinham aqui da região? Isso foi um testemunho também para eles? A maioria era da região e não adventistas. Que interessante. Classe média alta, de Cosmópolis, de Arthur. Engenheiro Coelho praticamente não existia, né? Eram os nossos alunos. De Olambra também. Nós recebemos de Olambra. E foi uma época muito boa. Excelentes professores, que alguns estão por aqui ainda. Legal. Aposentados, né? O professor Afonso era o nosso professor de português, e assim outros. Ótimos. E foram excelentes. Eu não sei bem como eles me aguentavam, mas eu gostei muito de trabalhar com eles, muito mesmo. E quais foram alguns dos desafios que a senhora enfrentou assim nesse período? Tudo era bem, não é rudimentar, mas precisava de fazer muita coisa, sabe? Os professores se dedicaram muito. Eles foram ótimos. Cada professor é responsável por uma turma, né? E eles desenvolviam. Então, mesmo até a parte física da escola, eles se envolviam. Então, se ele era o
o escolhido pela turma, né, ele olhava a sala, então passava um bilhetinho. Professora, a minha sala tal, né, dizia qual a sala que ele era responsável, tem lâmpada queimada, ou tem isso, tem aquilo, falta isso, falta aquilo. E foi muito bom, sabe? A escola criou um corpo assim bem forte. Por muitos anos, até eu ir embora. Depois acho que continuou também. Certo. Então a senhora comentou que já tinha até a 8ª série. A senhora também acompanhou quando chegou o ensino médio? Sim, ensino médio e o supletivo. Não, quando eu cheguei já tinha o supletivo. E até a 8ª série. Eu acho que é isso, eu não estou fazendo confusão, mas acho que não. Aí foi colocado técnico de contabilidade. Certo. Nós tínhamos um professor formado nessa área, com mestrado na USP, ou em Campinas, Unicamp, não sei, o professor Gideon. Ele levou bem o curso de contabilidade. Depois nós abrimos o curso para o 2º grau, mais um, e depois, como chama aquele curso? Esqueci. Esse curso normal aí, tipo científico, né? Sim. Que eu já esqueci. E depois abrimos processamento de dados. Parece que era processamento de dados. O nome é assim, mais ou menos. Então tivemos até eu ir embora, eram esses 3 cursos. Que eram técnicos, né? É tudo técnico. Certo. Isso mesmo, querida. Muito bem. Então, com relação à estrutura, a senhora comentou que antes era em formato de O ali. A senhora também acompanhou depois as novas construções? Eles estavam mais centrados em receber a teologia. Então precisavam fazer o prédio da teologia. No meu tempo, não teve muita construção, não. Certo. A escola ficava assim, salas bem carregadas. Nós tínhamos uma média de 40, 45 alunos por turma. Bastante. Tinha ensino médio, chegava até 50. Nossa. Era bastante, sim. Mas os professores davam bem conta, era tudo muito controlado. Tivemos excelentes professores. Muito bem. Então a senhora comentou que ficou por 7 anos como 7 diretora. anos, fiquei. E após isso, onde a senhora foi trabalhar? Eu fui trabalhar em Brasília como diretora de uma escola de primeiro e segundo, não, só de primeiro grau, uma escola do Guará. E depois, em seguida, eu passei para a escola perto da Associação do SEAMA, aí tinha até o 2º grau. Certo. E onde mais a senhora trabalhou até essa aposentadoria? Ali eu me aposentei, porque de lá eu vim para cá, mas já sem trabalhar, já aposentada. Para morar aqui? Para morar aqui. O meu esposo meu esposo já aposentado também. Certo. Então, tínhamos construído a casa enquanto estávamos em Brasília, aí viemos para cá. Muito bem. E, na sua opinião, professora, qual é o papel, a importância de um professor, ainda mais na educação adventista? O professor é a base da escola adventista. Um professor bem estruturado, que sabe se comunicar com os alunos, um professor cristão. Nós fomos muito abençoados por isso. Então, nós colocamos o programa, quando os alunos entravam na sala, ainda era aquele tempo que todos ficavam em pé e o professor mandava sentar. E depois, a primeira coisa, eles liam a devoção, né? E era um grupo muito unido, bom, querido. Pau para toda a obra, sabe? Certo. Prontos, sempre prontos. Um era professor de inglês, que era o professor Edley, e ele nos ajudava com a música, porque ele tem jeito para música, né? E tínhamos o professor Afonso também, bem participativo. Ele passava o dia inteiro na escola. Sabe, descia para almoçar, eles eram solteiros ainda. Era uma república que nós tínhamos ali, onde era a antiga mercearia. Não, mas era mercearia, era uma parte da mercearia, era o lugar onde eles moravam, os rapazes, sabe? Certo. Professoras muito dedicadas. Então, a parte espiritual, todos aderiram. Bem, então eles faziam o culto de manhã, no começo das aulas. Depois, quando eles entravam do recreio,
os professores já estavam na sala esperando por eles. O hábito era esse. Deu sinal, os alunos faziam fila, mesmo no ensino médio, aí entravam as classes e ali eles sentavam e uma professora falou: ai, professora, é tão bom quando eles chegam na primeira aula, porque a gente vai ler a devoção, já tenha uma calma. Eu falei: já sei. Aí o grupo dos professores fizeram um ano bíblico escolar. Escolhemos as partes, foram para ver a Bíblia toda nos dias letivos que nós tínhamos. E aí, quando eles voltavam do recreio, aquela aula era 5 minutos mais longa. Tinha 5 minutos a mais. E todo mundo tinha sua Bíblia, fazia parte do material. E eles faziam ano bíblico, ou liam assim, o professor, sabe? E aí voltava aquela calma, voltava né? Voltava calma e tocava e ia muito bem. Que legal. Foi uma época muito boa. Que interessante. E para a senhora, professora Edmeia, o que esse período aqui no NASP Engenheiro Coelho representou para você? Um privilégio. Eu fico muito feliz de ter participado de alguma coisa daqui. Por quê? O meu irmão mais velho, o professor Edmir de Oliveira, ele foi um dos primeiros a chegar aqui. Não tinha curso, era só fazenda, e ele trabalhou aqui há algum tempo, sabe? Então eu fiquei feliz de eu também participar. Ele era o primeiro, eu era sexta filha. Então eu gostei muito disso. Ele era um menino muito desprendido, trabalhador, esforçado, gostava muito da educação, sabe? Então foi isso. E para a senhora, qual que é o diferencial que a educação adventista dá para os seus alunos, em especial o NASP? Eu acho que nós temos essa estrutura que automaticamente os leva a Deus, né? Tudo é meio relacionado, ano bíblico, isso e mais aquilo. Então eu acho os cultos do grupo do internato, mesmo os cultos nossos lá, sabe? Muito, muito bom. Certo. Bom mesmo. Então eu queria agradecer por a senhora ter participado, contado um pouquinho da sua história de vida, sua participação aqui no período do NASP, e que Deus continue abençoando muito a senhora e a sua família. Muito obrigada.